estamos reunidos para ouvir do nosso Deus o que Ele tem a nos dizer nesta tarde. Eu rogo ao Senhor que esteja abençoando a todos os que estão nos ouvindo e os que estão aqui presentes na igreja. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes. Livro de Juízes, o capítulo 5. Juízes, capítulo 5. Antes eu estarei refletindo em algumas questões e logo leremos o nosso texto. Benditas são as pessoas que nos apontam o caminho da luz e da verdade. Não apenas apontando com os dedos ou apontando, encaminhando com os lábios o caminho da verdade e da luz, mas as pessoas que deixam para nós as marcas, os rastros de suas pegadas. Aquelas pessoas que, além de mostrarem o caminho, elas nos mostram caminhando conosco por onde devemos seguir. O Dr. Lin Bon Leng, psiquiatra do Centro de Bem-Estar Psicológico em Singapura, ele diz que as crianças com menos de 3 anos de idade estão aprendendo sobre regular as suas emoções e tantos outros comportamentos além da regulação de suas emoções. Portanto, para essas crianças, os pais são a estabilidade emocional. Mas se um pai é desequilibrado, uma mãe é desequilibrada emocionalmente, certamente ela vai deixar uma herança muito dura e difícil na sua criança. E isso vai refletir em choros, em birras, em fobias, muitas coisas ruins serão adquiridas por essa criança através da influência dos pais ao não saberem regular suas emoções. Hoje nós veremos que a influência, ela vai muito além das crianças, muito além de levar as crianças a se comportarem de alguma maneira. A influência, agora no sentido geral, no sentido de comportamento, de escolhas, de atitudes, elas abrangem não apenas as crianças, mas também atinge aos adultos. Quem aqui nunca se influenciou por alguém? Por um amigo, por um pai, por uma mãe, até mesmo por um artista? Quem aqui nunca se deixou levar pela influência de pessoas de quem você admira? Até por um conselho, um exemplo, que fez com que você mudasse de postura, que fez com que você refletisse, repensasse as suas ações e agora começasse a viver de uma forma diferente por causa da influência de alguém que você admira. Pois é, somos influenciáveis, quer passivamente, quer ativamente. Passivamente, nós somos influenciáveis quando nós seguimos o exemplo dos outros. Mas de forma ativa, nós somos influenciáveis à medida que nos comportamos. Pessoas olham para nós e seguem nas nossas pisadas, seguem no nosso caminho. A influência do amor, da sabedoria, da coragem de uma mulher de Deus é o que veremos hoje. O poder de influência que há numa sábia mulher. Veja só o que diz Juízes, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, nós leremos e depois acompanharemos a leitura do restante do capítulo. Observe o que diz. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel,
e o povo se ofereceu voluntariamente. Bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. E o que esta canção de Débora e Baraque aqui está trazendo a lume? Os grandes e poderosos feitos do Senhor. E Débora aqui, ela não começa cantando o que Deus fez com eles, na história atual deles. Ela está cantando o que Deus fez no Monte Sinai. Quando o Senhor traz a sua lei para o povo, se manifesta em poder e glória, trazendo em majestade e em misericórdia a sua poderosa palavra, a sua poderosa lei, as quais os montes estremeceram ao ouvirem a voz do Senhor. Débora começa bem com uma canção que comemora essa transição da ignorância do povo para o conhecimento de Deus entregue nas 2 tábuas de pedra que foram confiadas ao povo, nos 10 mandamentos. E aí Débora está cantando, mas observe que é como se ela estivesse influenciada pelos feitos do Senhor no passado. E agora ela vê esses feitos se renovando na sua vida, no seu presente. Mas é preciso que você entenda. Uma mulher que tem poder de influenciar alguém é uma mulher que tem iniciativa. Um homem que quer influenciar as pessoas para o bem, eles precisam ter iniciativas. Não podem ficar somente na imaginação, na vontade, no desejo. Ah, eu vou fazer, mas você adia, você adia, você adia. Não pode, é preciso haver iniciativa. E foi isso que ocorreu com Débora. Veja só, do versículo 6 ao 8. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram. Até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Então, qual era o contexto aqui? Débora está reconhecendo todo o mal que recaiu sobre Israel. As estradas estavam desocupadas, ou seja, a terra estava cheia de anarquia, de confusão, sendo que todos os lugares por onde eles iam encontravam com bandidos. Não havia segurança em nenhuma via pública. Então aqui as ruas, as estradas começaram a ficar desertas. Ninguém tinha coragem de passar de um lado para o outro. Depois ele diz no versículo 7 que as aldeias também ficaram desertas. Ninguém mais confiava morar em lugares mais isolados, distanciados. E o que eles faziam? Eles se aglomeravam em grandes grupos para fortificarem ou em lugares fortificados para viverem ali, para tentarem se proteger dos ataques dos bandidos, dos criminosos, porque eles não tinham mais segurança. E enquanto isso, as aldeias iam ficando desertas. E por quê? O versículo 8 diz que é porque eles escolheram novos deuses.
Eles começaram a confiar em deuses dos quais eles olhavam e diziam, era eles que estão nos protegendo. Essas fortificações é que são a nossa segurança. E eles aceitaram viver subjugados, sabendo que Deus tinha promessa para Israel de serem prósperos e de serem vitoriosos. Eles aceitaram viver como escravos, amedrontados, se escondendo. E, para encontrarem algum consolo, criaram deuses novos para adorarem. E entre esses 40.000, não havia nenhum que tivesse nem lança, nem escudo. O que é que isso nos diz? Que aí muito mais eles se viam incapazes, impotentes de reagirem contra os seus inimigos. Afinal de contas, todos eles bem armados, muito equipados e treinados em guerra. Como nós vamos reagir contra esses exércitos? Não tem como, nem arma nós temos. O Senhor escolhe uma nova espécie de guerra. É interessante porque essa nova forma de fazer guerra, Deus se utiliza de uma mulher. Todos os homens se acovardaram e assumiram a sua posição de escravos, a posição de escravizar os seus filhos, pois se eles não eram livres, seus filhos também não seriam livres. E uma mulher traz ordens para Baraque, que era quem deveria ter se levantado como juiz em Israel, para libertar o povo. E esta mulher, Débora, se levanta por mãe de Israel, escolhe essa posição e usa essa fibra que as mães têm, para dizer, eu vou fazer algo pelo povo do Senhor. Eu vou tratar o povo do Senhor e lutar pelo povo do Senhor como uma mãe luta pelos seus filhos. E daí ela convence Baraque, que levanta 10.000 homens, totalmente desarmados, para lutar. Ele retira-se para o Monte Tabor, onde eles são imediatamente cercados por um poderoso exército totalmente equiparado. Então observe, veja que situação difícil. Débora se levanta por mãe de Israel, insiste com Baraque, convence Baraque a se levantar para lutar pela liberdade do povo. Baraque reúne 10.000 homens totalmente desarmados. E o que acontece? O exército inimigo vê isso e cerca-os totalmente equipados com poderosas armas. E o que Baraque faz? Agora Baraque e seus homens correm para cima deles. Não tem alternativa. Então, se tem pá, vai com pá. Se tem enxada, vai com enxada. O que é que você tem na mão? Tem pedra, vamos para cima. E Deus lhes dá sucesso. O terror e a consternação faz com que o exército cananita se espalhe e fuja diante destes 10 homens, que, derrotando-os, tomam posse agora de suas armas. E os israelitas, agora armados, seguem atacando todo o exército cananita. E Cícera, o general do exército cananita, passa a combatê-los, porém precisa fugir. Foge sem nenhum sucesso, que ele acaba morto. Tudo por causa do poder de iniciativa de uma mulher. Ela tomou a iniciativa e disse, não vou deixar que o povo do Senhor se encontre numa situação tão deplorável como essa. O que eu puder fazer, eu vou fazer. E ela tomou iniciativa. A consequência dessa iniciativa foi ela influenciar Baraque influenciar 10.000 homens e eles conquistarem
a liberdade tão ansiada pelo povo de Israel. E é isso que nós vamos ver agora na nossa segunda parte. Precisamos do poder da iniciativa e você precisa também do poder da influência. Você precisa aprender a influenciar os outros. E como foi que Débora agiu para poder ter essa influência? Observe o que ela diz do versículo 9. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. O que Débora está dizendo, olha, eu não quero prestígio, eu não quero glórias, eu não quero honras, o que eu quero é honrar aqueles que se inclinam para o Senhor, que voluntariamente, que escolhem por si mesmos fazerem o que o Senhor lhes pede. Depois, no versículo 11, ela diz assim: a música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos. Falais dos atos de justiça do Senhor, das justiças à prol de suas aldeias em Israel. O que Débora está fazendo é, olha, vocês que não estão em guerra, vocês que não podem chegar para a guerra, que vocês estão distribuindo água, fazendo o trabalho de vocês, mostrem, convençam, influenciem o povo, falando dos poderosos feitos do Senhor. E o povo vai se reanimar, e a luta vai ser revigorada. Depois ela diz no versículo 12, desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Veja que interessante. Débora não só influenciava os outros com sua postura, com sua atitude, com sua fala, com seus cânticos, como ela lutava para influenciar a si mesma. Ela tinha o poder da automotivação. Então, quando ela percebia que estava um pouco desanimada, ela chacoalhava a si mesma, dizendo, levanta-te, desperta, Débora, acorda. Por que desanimar? Por que desistir? Enquanto você tem vida, o Senhor pode te usar. Era o que Débora estava dizendo. O versículo 13 diz, então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. Olha só, Débora conseguiu. Débora convenceu todos o seu povo, todo o seu povo, o povo do Senhor, a se levantar em auxílio dela. Desceram o restante dos nobres em auxílio de Débora, para lutar com ela contra a opressão. O versículo 14 diz assim, de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros, depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos, de Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Depois de ti, Débora, tudo mudou. Os homens guerreiros, soldados valentes, príncipes nobres, começaram a cumprir o seu papel, depois de ti, Débora. Percebem o poder de influência que uma mulher sábia, que teme ao Senhor, tem sobre o povo? O versículo 15 diz, também os príncipes de Sacar foram com Débora, e Sacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Então aqui, observe que os príncipes também começaram a seguir Débora, começaram a seguir Baraque, e eles passaram a fazer o combate que deveriam, com fidelidade e com honra. O 18 diz, Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Meus irmãos, o que o cântico de Débora está dizendo aqui é que Zebulon e Naftali
essas duas tribos, elas ofereceram a sua vida até a morte para lutarem pela liberdade do povo de Deus. O 19 diz: vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Meguido, porém não levaram nenhum despojo de prata. E aí o versículo 21 diz assim: avante, ó minha alma, firme. Você percebe o quanto Débora guerreou mais com ela do que com os outros? O quanto ela lutava mais para se manter firme do que para fazer os outros firmes? Porque ela sabia que à medida que ela estivesse firme, ela ia mostrar para os outros, para o povo, que sim, é possível estar firme diante de tanta opressão e diante de tanta impossibilidade de sucesso. É possível estar firme. Que eu estou vendo Débora firme, se ela está firme, então eu também estou. Por isso que ela sempre chamava a si mesma a responsabilidade. Avante, ó minha alma, firme. Então, o que o Senhor está querendo do povo é que sigam influenciados por quem de fato tem zelo pela sua palavra. E Zebulon e Naftali, eles expuseram as suas vidas. No original, é dito que eles estavam determinados a vencer ou morrer. Ou a gente vence ou a gente morre. A palavra que é exposta é um termo francês, que é Gel perdu. O jogo está perdido. Assim, Zebulon e Naftali estavam vendo aquela guerra. Não tem jeito da gente vencer. Está perdido. O que iremos fazer? Lutar até morrer. E quando você está determinado a lutar pela causa de Cristo, Ele te honra. E foi o que aconteceu com eles. Lembra que a história relata de pessoas que lutaram até a morte para conquistarem os seus sonhos. Assim também eles queriam a liberdade do povo, ainda que às custas de sua própria vida. E eles lutaram com bravura e com honra. Sabe o que aconteceu? O versículo 20 diz que eles lutaram do céu, ou com o céu, ou com a ajuda dos céus. Eram os anjos de Deus que vieram ajudar a Israel. E as estrelas em suas órbitas lutaram contra Cícera, provavelmente com trovoadas, com inundações, fazendo com que aqueles exércitos não conseguissem vencer o povo de Israel. Aí você vê, no versículo 21, o rio de Quizon varreu-os para longe. Então é como se o Senhor também tivesse entrado nessa batalha. Hoje, pela graça de Deus, estaremos dando início a uma nova jornada da igreja, da congregação missionária de Bezerros. Vamos organizar a SAF nesta tarde. Agora, será que aparecerão desafios, empecilhos, dificuldades? Sim, vão aparecer. Mas aí é que está. O que são essas dificuldades? Essas barreiras, esses empecilhos diante do seu Deus, que se levanta com o exército dos céus para romper essas dificuldades. Então eu digo às mulheres que entrarão de uma forma mais organizada para a batalha: não desanimem. Nós, homens, precisamos da vossa influência. Nós precisamos ver
que existem mulheres sábias que com amor e zelo se dedicam à obra do Senhor. E quando estivermos desanimando, acharemos ânimo na vossa força. Amados irmãos, os cananeus estavam tentando vencer essa batalha, porém eles foram varridos para longe. O Senhor os varreu certamente com uma grande inundação. No versículo 22, mostra que até os cascos dos cavalos eram quebrados. Imagine que guerra terrível. Que todos estavam dando o máximo de si, tanto os perversos opressores, quanto o povo de Israel. Todos, um para lutar pela opressão e outros para lutarem por sua liberdade. E a palavra diz que os cascos dos cavalos eram quebrados, não suportavam. E assim Israel vence essa batalha com a influência de Débora, que confiou no Senhor, e com a ação do Senhor, que honrou a coragem de Débora e a vontade que ela teve. Em terceiro lugar, eu quero mostrar para vocês, do versículo 15 ao 17, e depois o 23, o quanto é terrível a discórdia, o comodismo e a omissão. Como são terríveis. Observe o que diz o final do versículo 15. Entre as facções de Rubem, houve grande discussão. Aí no versículo 16 diz: por que ficastes entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Rubem houve grande discussão. Depois no 17 diz: Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Asser se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. O 23 diz: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e dos seus heróis. E aqui você observa essas três maldições na vida de uma pessoa omissa: a discórdia, o comodismo e a omissão. As divisões de Rubens para ouvirem flautas. Eles estavam preocupados em conter ali os seus caprichos. E eles discutiam com as tribos, querendo arranjar justificativas do porquê não iriam entrar na guerra. Eles tinham lá as razões deles. E quantos não têm? Quando você pergunta: olha, por que não vai fazer, irmão? Por que não vai fazer, irmã? Por que a gente não faz esse trabalho? Quantas desculpas não são arranjadas? E muitas dessas desculpas acabam causando guerra, confusão, discórdia, divisão. Era o que estava acontecendo com as facções de Rubem. Depois ele diz assim, o versículo 17, falando de Gileade, morada além do Jordão, ele diz que se detiveram junto aos seus navios. Asser se assentou nas costas do mar para repousar nas suas baías. Aqui uns eram como se estivesse dizendo assim: não, nós não vamos, nós temos o nosso comércio, nós temos o nosso negócio, temos muitos compromissos a realizar, a gente não tem tempo para essas guerras. Já os outros estavam nas baías, desfrutando dos melhores caprichos que uma pessoa pode desfrutar, repousando, seguros, acomodados
em lugares agradáveis. E por causa disso não queriam ir. Mas as palavras de Débora mostram a negligência criminosa por parte de Dan, e eles preocupados com o tráfego, com aquilo que estavam trabalhando para seu crescimento, confiando em seus navios, nos seus trabalhos. Jope era um dos seus portos marítimos e eles tinham muito a prosperar. Então eles não tinham tempo para a guerra. Asser continuou sobre o litoral. Eles poderiam ter facilmente socorrido os seus irmãos, mas eles não tinham essa pretensão. Afinal de contas, estavam se dando bem, estavam prosperando, estavam gozando do que o mundo pode oferecer de prazeres. Para que arranjar problema? E quantos não são assim, irmãos? Quantos não abandonam o seu compromisso, a sua responsabilidade com Cristo e com a sua igreja? Porque tem muitos afazeres, tem muito compromisso, tem muito a cumprir nesta vida para adquirir recursos e se manterem seguros. Quantos não são assim? E quantos não ficam em casa e deixam que os irmãos lutem sozinhos, porque estão desfrutando ali de um descanso, de um aconchego, de um conforto? Débora mostra que essas pessoas estão provocando a ira do Senhor, que estão sendo covardes e negligentes. E aí entra os omissos. No versículo 23, que fala de Merós, que não subiu em socorro do Senhor, não subiu em socorro dos heróis do Senhor. Alguns supõem que era o mesmo que Merom, para perto de Dotã. Mas a realidade é que, sem dúvida, era uma cidade ou um distrito que se omitiram, que poderiam ter feito algo em favor do povo de Deus e não fizeram. E o que o Senhor diz? O anjo do Senhor, com A maiúsculo, é a manifestação do próprio Jesus Cristo, ao qual agora amaldiçoa a Merós. Amaldiçoa ele duplamente, porque eles não socorreram os heróis do Senhor. Amaldiçoai a Merós, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores. Por quê? Porque se omitiram, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e dos seus heróis. Cada um aqui tem uma luta, tem um combate confiado pelo Senhor. Combates pessoais, mas que alcançam a todos os demais. A luta de um é a luta de todos. E a luta de todos precisa ser a sua luta. Se você for omisso, se por causa dos prazeres da vida ou por causa das responsabilidades e compromissos com o mundo, você se omite, o que restará para você é maldição. E você não terá a aprovação do Senhor. Então, não troque seus compromissos com Cristo, sua responsabilidade com os seus irmãos, por nada nesta vida, por prazeres ou por qualquer possibilidade de riqueza. Façam como Débora, tenham iniciativa. Façam como Débora e influenciem aqueles que estão à sua volta. Não faça como aqueles que queriam a discórdia, o comodismo e a omissão. Lembrem-se, a influência do amor, da sabedoria e da coragem de uma mulher de Deus salvou um povo. Enquanto que a discórdia, o comodismo e a omissão foram amaldiçoadas por Deus. Aprendam que é uma bênção ser voluntário
na obra do Senhor. Que Deus abençoe aos irmãos. E vamos responder a mensagem. Eu chamo o presbítero Lorivaldo para que respondamos a mensagem do Senhor. Como resposta da congregação, meus irmãos, ainda vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbio 31, do 28 ao 31. Iremos fazer essa leitura de forma alternada. Amém? Levante-se, seus filhos, lhe chamam ditosa, seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Assim lemos, meus irmãos, Provérbio 31, versos do 28 ao 31. O nosso irmão Carlos agradeça ao nosso Deus pelo culto dessa tarde. Carlão. Que praticamos pecado contra ti, Senhor Deus, que muitas vezes não fazemos tudo o que te agrada, Senhor Deus, mas te pedimos, Senhor, a tua misericórdia diante de nós, Senhor. Te pedimos o perdão de nossos pecados, Senhor Deus, e te pedimos, ó Pai, que tu nos faça, ó Pai, igual a Débora, Pai, dá o exemplo da Débora, Senhor. Que a gente seja perseverante, que a gente tenha disposição para trabalhar para a tua obra, que a gente ande de acordo com os teus estatutos, Senhor Deus, que a gente lute, ó Pai, até mesmo com o risco de morte, ó Pai, para defender a tua palavra, Amém, Senhor Deus, Senhor. Para ajudar também os nossos irmãos em Cristo, Senhor. Que tu venha, Senhor, abençoar a tua igreja, nos dar conhecimento, sabedoria, Senhor Deus, e que a gente, ó Pai, seja unidos em prol Amém. Do teu filho, Senhor. Teu filho que se sacrificou, que morreu na cruz para nos salvar. Então, que nós sejamos, ó Pai, gratos por isso, ó Pai, e cada dia mais trabalhe para Ti. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome do teu filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido o nosso pastor Adalberto Júnior para as considerações finais. Meus irmãos, recebamos a bênção, que a graça do nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, e a paz que excede todo o entendimento que há no Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todos vós e sobre todos o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, enquanto nós nos organizamos, o culto está encerrado, mas nós vamos ainda louvar ao Senhor com um hino e em seguida teremos nosso momento ágape.